Então, galera, hoje vocês vão saber os segredos do canal, o porquê do nome Caltron Games, algumas outras curiosidades. Então fiquem ligados. A minha intenção inicial, isso porque o meu canal, com a ajuda dos amigos aí, ele tem apenas 7 dias, né? Eu não estou preocupado com visualizações, com o número de inscritos. Eu estou preocupado em dividir informações com os meus amigos, colecionadores e amantes dos videogames retrô. Eu coleciono há muitos anos, quem me conhece sabe que eu gosto de dividir informações com os amigos, de compartilhar. Muitos perguntam sobre vários games e produtos e a maneira de adquiri-los dentro e fora do Brasil, tá? Então hoje eu vim mais para discutir as curiosidades, não quero que seja um vídeo muito longo. Vou explicar o porquê do nome do canal ser Caltron Games. Mas vamos começar aqui, ó. Essa caixinha aqui simples, por Priority Mail, que é o meu frete preferido, né? Veio dos Estados Unidos. Lógico, eu coloquei aqui alguns joguinhos nacionais também para terminar de ocupar o espaço da caixa, mas o foco mesmo vão ser alguns jogos curiosos, né? Aqui. Vamos começar com esse, ó. É um jogo da época, a produtora era a Epix, California Games, então ele aqui já coloca um jogo de 87 para quem foi produzido, o Atari 2600, 7800, o Sears, que era o concorrente do Atari, né, na época, né? Então um jogo interessante, muito bom gráfico, até para o padrão Atari, né? Para quem não conheceu. Aqui nós temos um outro jogo interessante, todos já viram falar do Demon Attack. Eu acredito que nunca viram nessa label, né? Um Demon Attack na label azul. Da Imagic, é um jogo com a label diferenciada, também não é muito fácil encontrar, é um jogo de 82, né? Nossa, já bem distante do California Games, que já foi um jogo lançado bem mais recentemente, né? Tem um outro jogo aqui bem curioso, né? Esse London Blitz é um jogo difícil de encontrar, não é fácil de... Inclusive a própria fabricante Avalon Hill eu não conhecia, né? É um jogo de 83, eu não conhecia essa fabricante, mas é um bom jogo também para Atari. Vou trazer só os que geram mais curiosidade, tá, gente? E vai ter inclusive aqui umas figuras especiais aqui. E vamos falar tem toda uma história, apesar de não ser raro nem nada, né? Sobre a história do lixão lá nos Estados Unidos, onde foram encontrados, lógico que esse não é de lá, onde foram encontradas uma série de cartuchos nesse que é citado como o maior fracasso da história dos videogames da Atari. Eu acho uma pena, porque o jogo não é tão ruim assim, né? Ele só teve o azar de sair na época errada, na hora errada, né? Quando a indústria dos games já estava... Houve o crash dos videogames na época do Atari. Mas eu vou falar de duas grandes curiosidades. Além do jogo Comando que eu tinha aqui, não está aqui hoje para mostrar para vocês, que vinha numa label diferente, do Double Dragon também que vinha numa label bem diferente. Tem dois jogos com a informação muito interessante para mostrar aqui para vocês. Aí a gente já vai para os outros, né? Para minha paixão. Em teoria, é um jogo comum, né? Tanto que esse lote, tirando alguns nacionais que estão aqui no meio, esse lote ele foi adquirido de um colecionador de Atari lá dos Estados Unidos, né? E esse lote foi vendido especificamente com um título que se tratava só de itens raros, né? Por quê? Porque eram algumas labels difíceis de encontrar na época, né? Esse padrão de label da própria Atari, né? Não era muito comum. Então eles conseguiram
ele conseguiu acumular isso, né? Aos jogos, ó, eu acho as labels antigas também maravilhosas, né? Inclusive citando, né, que era necessário o uso dos Peedles, né? Eram maravilhosos, mas eu vou falar especificamente desse porque realmente aqui nós temos um item diferenciado, né? Os Caçadores da Arca Perdida é um jogo que todo mundo conhece, o ator é representado pelo Indiana Jones, né? Só que esse jogo tem uma especificação, ele tem uma coisa que não tem nas outras. Se vocês podem olhar na casa de vocês, se vocês tiverem. O título é Raiders of the Lost Ark, né? E na label da maioria das citas vem realmente Raiders of the Lost Ark, né? Nesse jogo não, né? Eles dizem que foi um erro de impressão na época que esse jogo foi solto, que publicaram e fizeram esse jogo, e esse erro aqui marcou significativamente esse jogo, né? Dizem que não tem muitos exemplares por aí, pelo menos no eBay o que eu andei olhando é que não é muito fácil encontrar esse erro de impressão, tá? Um outro que eu vou citar para vocês, e esse é um erro um pouco mais grosseiro, é esse jogo aqui, tá? Aparentemente é um jogo muito simples de se encontrar no mercado, né? Que é o Pole Position, né? A label bem bonita, tá bem conservada, só que assim como Raiders of the Lost Ark, ele tem um erro de impressão, ele veio com um probleminha na impressão. O jogo chama-se Pole Position. Aí nós temos aqui uma das vogais omitidas, né, na hora de fazer a impressão, né? Também aparece alguns anúncios no eBay citando esse erro de impressão, né? E o que torna o jogo um pouco mais difícil de ser encontrado, tá? No mais, não tem muita surpresa aqui, são jogos mais conhecidos. O interessante são as labels realmente da Atari, né? Que por sinal são muito bonitas, né? Esse jogo mesmo é um jogo muito bom, Maze Crazy, né? É um jogo muito bom. As labels da Atari eram inconfundíveis, né? Principalmente dos primeiros jogos. Olha que label maravilhosa do Street Racer. Também utilizava os Peedles, né, como controle no estado de conservação das fitas, né? É um clássico. Olha que label maravilhosa. Eu fico impressionado com a qualidade das labels e aquele indicando que é a marca registrada da Taito Corporation, né? Ou seja, era um jogo do fliperama, né? Feito para Atari, já para o Sears, né? Que era um dito clone da Atari. Então essas foram algumas curiosidades que eu queria dividir com vocês hoje, algumas coisas que eu tenho aqui de Atari que não são tão comuns de serem encontradas hoje em dia, né? Até um jogo bem interessante, não é de fácil de se encontrar também, o Basic Programming, né? Inclusive você utiliza, quem não conhece, né? Esse jogo também utiliza esse acessório. Eles utilizam aquele Video Touchpad, esse usa, e esse usa o Keybird. Então são acessórios que o Atari tinha que muita gente não conhece, nem que existiam na época, né? Eram desconhecidos dos usuários. A Atari teve uma série de acessórios, né? Mas, deixando de falar um pouco dessas belezas todas do Atari, que minha vida nos games começou no Atari, nós vamos falar de uma outra coisa, antes de chegar no nome do canal, de uma outra coisa que eu gosto muito, né? E aí, é muito próximo a mim, sabe disso? Que são os jogos japoneses, né? Principalmente os da Nintendo. Então, nós temos aqui uns exemplos, né? Que eu adquiri agora recentemente também, o Donkey Kong, a Jungle Beat, né? Completa. Eu acho maravilhosas essas artes japonesas, eu acho que eles se empenham muito em desenhar, né? Esse é o Giant, é um jogo difícil de se encontrar na versão americana.
Kyojin no Doshin, né? Mas é um jogo muito difícil de encontrar americano, inclusive é muito caro por sinal, né? E é um jogo muito bom de jogar. Aqui nós temos um jogo difícil de encontrar, que é o Homeland. É um jogo muito gostoso de se jogar, né? Essas cases acrílicas também são maravilhosas. Aqui é um jogo mais conhecido de todos, né? Mais fácil até jogar. A questão de idioma não interfere tanto, que eu sou o Calibur, que eu sou apaixonado pela trilha sonora desse jogo. Eu acho uma das melhores trilhas sonoras. E aqui é um combo que, na verdade, em outro vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu quase consegui o autógrafo nesses jogos nessa última BGS, mas como a fila era imensa e estava pré-agendado, eu não consegui. E eu levei esses jogos na BGS. Esses dois jogos, eles fazem parte do meu GameCube Metal Gear, que em outro vídeo eu vou colocar para vocês. Aqui nós temos a versão Twin Snakes, né? O Metal Gear Solid do jogo, né? Que na verdade a gente tinha gráficos maravilhosos. Eu acho que o GameCube foi um videogame muito mal explorado, isso é a minha opinião, tá? Que a parte sonora e gráfica dele era espetacular. Sem falar a trilogia, os Resident Evil, toda a série que saiu desde o 0 até o Código Verônica, que saiu para o GameCube. E esse é o Metal Gear Special Disc, que nada mais é do que as versões mais antigas do Metal Gear, né? De sistemas anteriores, que também é um big de um jogo, né? Esses dois jogos eles fazem parte do set do Metal Gear. E finalizando esse vídeo, galera, para não nos alongarmos mais, eu vou contar para vocês com muito carinho agora, e a curiosidade, alguns tiveram essa curiosidade, outros não, simplesmente acharam que eu quis colocar o nome americanizado, né? Na verdade todos me conhecem por Tel. O nome do canal todos já devem ter ouvido falar, principalmente quem é antigo no ramo de games, que existia um jogo americano que ele se chamava Caltron 6 em 1. É um jogo muito raro do NES. Mesmo porque nós todos sabemos a história, a fábrica ela não durou muito tempo, né? Ela fechou as portas muito rapidamente, então tiveram muito poucas unidades, né? Eu nem me atrevo a ter na minha coleção a versão americana, porque ela tem um preço exorbitante, né? Coisa na casa de $1000, né? Mas no Brasil, para nossa sorte, foi licenciado a versão brasileira do Caltron, né? E quem foi aqui, tá até na case da Nintendo, mas não é um produto Nintendo, tá gente? Aqui é mais para proteger tanto a label traseira como a dianteira. Olha aqui, ó. A Dynacon, sob licença da fabricante, inclusive eles não puderam deixar de usar o nome Caltron aqui em cima. Eles lançaram no Brasil o Caltron, que na verdade era um 6 em 1, que aqui ficou com o nome de Multiação 6 em 1, que vinham com esses joguinhos, ó. Cosmoscope, Magic Carpet, Balloon Monster, Adão e Eva, Porter e Bookman, né? É um jogo que eu gosto tanto, eu tive tanta dificuldade de encontrar o primeiro exemplar, que além dessa versão loose, eu tenho a versão lacrada, que eu não me desfaço de maneira nenhuma, né? É um jogo que foi feito, lá, como eu já falei, foi licenciado pela Dynacon, né? É bem claro aqui que a marca registrada da Nintendo Corporation foi feita na época pela Zona Franca de Manaus. Os direitos autorais lá são todos americanos, de todos os jogos aqui escritos, né? E para nossa sorte nós conseguimos trazer esse jogo para cá. Eu fiquei muito feliz, porque a versão americana era impossível. Esse não tem intenção nenhuma de abri-lo nunca, a não ser uma próxima geração. Eles usavam até uma simbologia Nintendo Games compatíveis da Dynacon, né? Mas é a única que produz essa capa aqui. E aqui fala brevemente a história de cada jogo. Não são jogos muito bons, né? São jogos razoáveis, né? Mas valem mais pela raridade,
né? E agora vocês sabem o porquê de eu ter escolhido o nome do canal Caltron Games, pela dificuldade em encontrar e pela dificuldade de possuir um jogo desse, que é considerado uma das maiores raridades do NES, além daquela edição que é caríssima, que foi presenteada a alguns jogadores nos Estados Unidos. Então hoje o papo era esse, galera. Queria agradecer mais uma vez aí a paciência de vocês. O canal está disponível. Vou deixar os créditos lá embaixo, meu WhatsApp, qualquer dúvida pode perguntar. Vou começar a fazer vídeos de unboxing da minha coleção a partir de agora. Espero que vocês gostem. Fique com Deus, um abraço do Theo e curtam, dê o like e se inscrevam no Caltron Games. Boa noite, galera.